Os problemas começaram já em 2013, quando a China expandiu sua nova rota da seda com projetos de construção em massa no Paquistão, Sri Lanka, Bangladesh e Maldivas, causando desconforto em Delhi. Se me perguntarem se nossa relação está normal hoje, minha resposta é não. Não está. A China está claramente se tornando uma potência militar muito mais forte. A Índia também aumentou sua participação no Quad, que é um grupo de 4 países, incluindo os Estados Unidos, Austrália e Japão. Olá pessoal! Nos últimos 3 episódios da série Geopolítica, vimos como a China começou com algo chamado Nova Rota da Seda, para conquistar o comércio mundial. Apenas para dar um breve resumo, primeiramente, a China usou estrategicamente as situações econômicas fracas de Djibouti, Sri Lanka, Mianmar e Paquistão para cercar a Índia. Em segundo lugar, a China gastou bilhões de dólares em refinarias de petróleo, cabos de alta velocidade, linhas ferroviárias e até gasodutos para construir uma rota de comércio alternativa ao redor da Índia. E por último, a China está construindo uma linha férrea extremamente estratégica de Londres até a China e outra linha férrea da China para o Irã, passando pelo Quirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão, terminando finalmente em Teherã, no Irã. É assim que a China está literalmente construindo sua própria rota comercial para se tornar uma superpotência econômica. E nesse processo, a China pretende cercar seus rivais como a Índia e eventualmente obter vantagem militar e econômica sobre os Estados Unidos. Isso é o que cobrimos até agora. Agora, quando a China está fazendo tantas coisas, a Índia obviamente não é um santo para ficar quieta e deixar a China se tornar mais forte, certo? Então, a pergunta aqui é o que exatamente a Índia está fazendo para lidar com as implicações de segurança da nova Rota da Seda? Qual é a estratégia da Índia para enfrentar a China em caso de conflito militar e, por último, quais são os materiais de estudo para ajudá-lo a entender melhor os movimentos geopolíticos da Índia? A resposta para isso está em uma citação muito importante do historiador Alfred Thier, em sua teoria de dominação marítima. Alfred disse que quem conquistar o Oceano Índico dominará toda a Ásia. Então, vamos tentar entender por que o Oceano Índico é tão importante na geopolítica. Bem, se você olhar para o mapa mundi, verá que a região do Oceano Índico é composta por 28 países que se estendem por 3 continentes e cobrem 17,5% da área terrestre global. Esses países incluem 21 membros de uma associação chamada Associação de Margem do Oceano Índico, que inclui grandes nações como Austrália, Bangladesh, Índia, Indonésia, Irã, Quênia, Malásia, Omã, Singapura, África do Sul, Sri Lanka, Tailândia, Emirados Árabes Unidos e Iêmen. Depois, há outros 7 que não fazem parte dessa associação, que incluem Brunei, Camboja, Maldivas, Mianmar, Paquistão, Timor-Leste e Vietnã. E esta região é lar de mais de 35% da população mundial, que é cerca de 2,6 bilhões de pessoas. Agora, se você notar algo muito peculiar sobre todas essas nações que eu citei, você perceberá que a região do Oceano Índico é lar de alguns dos países de crescimento mais rápido do mundo. Em segundo lugar, é uma das regiões mais estratégicas do mundo, que está localizada na encruzilhada do comércio global em si. O Oceano Índico conecta as economias internacionais no Atlântico Norte à região Ásia-Pacífico e, em segundo lugar, as principais rotas marítimas que conectam o Oriente Médio, África e Ásia Oriental tanto com a Europa quanto com a América também estão no próprio Oceano Índico. E o que é absolutamente surpreendente sobre o Oceano Índico é que 80% de todo o comércio marítimo de petróleo do mundo flui através de apenas 3 passagens estreitas do Oceano Índico. Essas passagens estão no Estreito de Hormuz, Estreito de Malaca e Estreito de Bab el-Mandeb. Estes pontos são o que chamamos de pontos de estrangulamento, ou seja, se você estrangular esses pontos, a maior parte do comércio mundial em si vai parar. Se isso está muito claro para você, vamos entender melhor esses pontos de estrangulamento. O Estreito de Hormuz é um estreito entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. O Estreito de Malaca, como você sabe, é o lugar entre a Península Malaia e a ilha do Oceano Índico de Sumatra. O Bab el-Mandeb é um estreito entre o Iêmen na Península Arábica, Djibouti e Eritreia no chifre da África. Este estreito conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Aden. E além desses 3 pontos de estrangulamento, temos mais 4, o Canal de Moçambique, o Canal de Suez, o Estreito de Sunda e o Estreito de Lombok. Agora,
Se você se lembra do nosso episódio anterior, a China entrou muito perto de todos esses pontos de estrangulamento para estabelecer a dominação sobre o Estreito de Hormuz. A China tem o porto de Gadar no Paquistão sob um contrato de arrendamento de 40 anos, e também tem sua infraestrutura e linhas ferroviárias até o Irã para estabelecer a dominação sobre o Estreito de Bab el-Mandeb e o Canal de Suez. A China tem um acordo com Djibouti para construir sua base naval e, para capitalizar sobre o Estreito de Malacca, Estreito de Sunda e Estreito de Lombok, a China fez uma aliança estratégica com a Indonésia para construir seus projetos de infraestrutura. E se você analisar detalhadamente as relações chinesas, verá que a China já estabeleceu relações muito próximas com o governo de Moçambique e assumiu o controle de um porto chamado Porto de Salam, na Tanzânia. Em resumo, o comércio mundial pode ser interrompido em um instante se você tiver controle sobre esses pontos de estrangulamento no Oceano Índico. E ao mesmo tempo, se você não tiver controle sobre esses pontos, seu inimigo pode bloquear seu comércio em pouco tempo. E evidentemente, a China gradualmente estendeu sua dominação sobre todos esses pontos de estrangulamento. Esta é a razão pela qual o Oceano Índico é uma região extremamente crucial em relação ao comércio marítimo e, mais importante ainda, para a Índia, por causa da China. Mas a história não termina aqui. Além das rotas comerciais marítimas, o Oceano Índico contém alguns dos recursos mais preciosos do mundo. Na verdade, uma grande parte dos recursos do Oceano Índico ainda está para ser explorada, e dizem que 16,8% das reservas totais do mundo e 27,9% das reservas de gás natural estão no próprio Oceano Índico. E é aqui que entra o conflito Índia-China. A China emergiu estrategicamente como um dos parceiros comerciais mais importantes da região do Oceano Índico e representa 16,1% do total de mercadorias até 2017. E como vimos no vídeo da nova Rota da Seda no passado, nas últimas 2 décadas a China vem construindo projetos de infraestrutura no Sri Lanka, Mianmar, Paquistão e Djibouti. Por quê? Porque todas essas regiões estão na rota comercial das importações de petróleo da China e suas exportações para a África, Oriente Médio e Europa. Temos o porto de Gadar no Paquistão, o porto de Hambantota no Sri Lanka, a base naval de Djibouti e até o porto de Kiautio em Mianmar. Isso é o que está sendo chamado de teoria do colar de pérolas. Agora, a questão ardente aqui é o que exatamente a Índia está fazendo para enfrentar isso. Bem, em vez de anunciar abertamente e ousadamente sua estratégia como a China, a Índia vem operando lentamente em modo furtivo com algo chamado estratégia do colar de diamantes. Para entender isso, vamos dar uma olhada na lista de bases estratégicas que a Índia estabeleceu com países parceiros, bem como nos diversos acordos comerciais que a Índia assinou. E, a propósito, você deve ter visto muitas pessoas que frequentemente criticam o primeiro-ministro dizendo que ele está desperdiçando o dinheiro da Índia fazendo um tour pelo mundo. Bem, aqui está o motivo pelo qual o primeiro-ministro da Índia passa incontáveis horas viajando pelo mundo. Primeiro, vamos começar pelo contragolpe à posição estratégica da China em Gadar e Djibouti. Para isso, a Índia colocou muito inteligentemente sua base aqui em Oman, e aqui é onde temos o Porto de Duqm. O Porto de Duqm é onde as importantes importações de petróleo da Índia fluem do Golfo Pérsico. Este lugar está estrategicamente localizado no litoral sudeste de Oman e tem vista para o Mar Arábico e o Oceano Índico. Além disso, também está situado ao longo das rotas marítimas críticas no Mar Arábico e no Golfo de Aden. E graças às relações da Índia com Oman, temos acesso militar a este porto, o que o torna um ótimo ponto de defesa. Então, chegamos a esta região próxima ao segundo ponto de estrangulamento, que é o Canal de Moçambique. Em 2015, Modi assinou um acordo com o presidente das Seychelles para desenvolver um local chamado Ilha da Assunção para uso militar. Mas, infelizmente, após a conclusão deste acordo, houve muitos protestos, houve uma mudança de governo, por causa da qual este diamante, por enquanto, está em uma situação instável. Então chegamos talvez ao ponto mais importante de todos, que é o Estreito de Malacca e os outros 2 pontos de estrangulamento bem ao lado dele. Aqui é onde temos a base naval de Changi, onde, em 2018, Modi assinou um acordo com o governo de Singapura. Este acordo forneceu acesso direto à própria marinha indiana.
Então, enquanto navega pelo mar da China Meridional, a Marinha Indiana pode reabastecer e rearmar seus navios através deste espaço. Isso é seguido pelo porto de Sabah, na Indonésia, e novamente, em 2018, a Índia obteve acesso militar ao porto de Sabah, que está localizado bem na entrada do Estreito de Malaca. Então, teoricamente, temos um controle firme sobre o Estreito de Malaca e, se você se lembrar do nosso vídeo da China na BRICS, 70% do suprimento de petróleo da China e 60% do seu comércio passam pelo Estreito de Malaca. Portanto, estrangular este ponto é como sufocar a economia chinesa em si. Depois disso, temos o diamante Indo-Vietnã e, resumindo, historicamente, tivemos uma ótima relação com o Vietnã. Nós fornecemos alguns dos equipamentos de defesa mais importantes para o Vietnã e assinamos uma parceria estratégica abrangente com o Vietnã em 2016. Então temos nosso importante diamante no Japão. Em 9 de setembro de 2020, a Índia e o Japão assinaram algo chamado Acordo de Aquisição e Serviço Transversal, que permitiria que as forças armadas desses dois países trocassem suprimentos e serviços de forma recíproca. Então, novamente, Japão e Índia podem usar o apoio um do outro conforme suas necessidades estratégicas. E a melhor parte sobre este ponto é que, se você olhar no mapa, verá que nos dá uma colocação muito próxima ao continente chinês em si. E então temos a Mongólia, onde Modi se tornou o primeiro primeiro-ministro indiano a visitar e, mais importante, a Índia estabeleceu uma relação muito forte com a Mongólia, concedendo um crédito de $1 bilhão para desenvolver um corredor aéreo para a Mongólia. E por último, temos o porto de Chabahar, no Irã, e se você se lembrar do nosso vídeo sobre a China, novamente, o Irã também faz parte da iniciativa BRI-chinesa, onde eles têm uma linha ferroviária da China até o Irã, passando pelo Quirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão, terminando finalmente em Teherã, no Irã. Então, aqui é onde a Índia entendeu muito inteligentemente a importância do Irã. Então, em 2015, quando o Irã estava enfrentando sanções econômicas paralisantes e isolamento diplomático, a Índia concordou em desenvolver um porto de águas profundas em Chabahar, no Golfo de Omã, e como parte deste acordo, Modi visitou o Irã e assinou o acordo no valor de $500 milhões para desenvolver este porto e infraestrutura relacionada. E se você observar, não é apenas estratégico com relação à infraestrutura chinesa no Irã, mas também muito próximo ao Gadar, no Paquistão. Agora, se você conectar todos esses pontos no mapa mundi, verá que é literalmente um colar em torno da China e, mais importante ainda, são pontos estrategicamente localizados que podem ser usados para contra-atacar os chineses em caso de qualquer conflito militar. Embora as relações com todos esses países não sejam tão ideais quanto gostaríamos, é um passo muito significativo para garantir que o dragão não fique completamente solto. Isso é o que a Índia está fazendo para garantir que estejamos protegidos dos movimentos notórios da China. E isso me leva à parte mais importante do episódio, que são os materiais de estudo para ajudá-lo a entender melhor as relações geopolíticas e estratégias da Índia.